Olá pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês sobre fluxo de caixa, um dos instrumentos mais importantes para fazer gestão de uma empresa. Seja essa empresa uma indústria, comércio ou prestação de serviços, pequena, média ou grande. E reparem que eu falei em instrumento de gestão, não falei em instrumento de gestão financeira. E por que isso? Nós não podemos fazer a gestão de qualquer tipo de negócio sem antever, sem prospectar os efeitos que as nossas decisões vão ter do ponto de vista da geração de caixa. Dado que todas as contas, tudo aquilo que nós fazemos sempre vai ter algum efeito dentro do caixa. Então, se o caixa é importante, vamos discutir todos esses efeitos a partir desse instrumento fundamental chamado fluxo de caixa. Vamos lembrar que toda empresa, na medida em que ela começa a investir, e sempre esses investimentos são refletidos nos seus ativos, e por ativos vamos entender estoques, vamos entender máquinas, vamos entender equipamentos, vamos entender instalações e vamos entender também as pessoas. Muito embora, no ponto de vista da contabilidade, essas pessoas não sejam refletidas nos demonstrativos contábeis, como especificamente o balanço, elas são, sem sombra de dúvida, o ativo mais importante de qualquer tipo de negócio. Então, na medida em que a empresa começa a fazer investimentos, ela precisa de recursos para poder gerar o investimento. E esse investimento, na medida em que ela começa a crescer e cada vez mais, tem que ser cada vez maiores. O que significa que, na medida em que a empresa cresce, ela precisa solicitar mais recursos, ou dos sócios, ou daqueles que não são sócios, representados pelos bancos, pelos fornecedores. Grande questão que a gente vê nesse momento é que, na medida em que a empresa cresce cada vez mais, ela tem que buscar cada vez mais recursos. Então, na medida que esses recursos não são contrabalançados, não são analisados do ponto de vista de suas características, uma empresa pode crescer e, nesse momento em que ela está numa fase de crescimento cada vez mais intenso, ela pode chegar numa situação de insolvência. E eu tenho certeza que você concorda comigo que tudo que nós não queremos é a insolvência das nossas empresas. Então, para evitar isso, nós precisamos estar sempre utilizando esse instrumento fundamental, diria eu, o instrumento mais importante da gestão financeira, especificamente da gestão financeira de qualquer negócio, que é o fluxo de caixa. Agora, quando se fala em fluxo de caixa, nós temos que separar duas percepções diferentes. Uma é a visão contábil da gestão financeira e outra a visão gerencial da gestão financeira. Pensando do ponto de vista da visão contábil, nós temos, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal. Quando essa nota fiscal é emitida, ela aparece nos demonstrativos contábeis. O que não significa que na data em que ela é contabilizada, isso vai gerar um efeito no fluxo de caixa. Por quê? Essa venda, ela pode ser feita do ponto de vista de prazo. Em outras palavras, ela pode ser feita para receber do cliente com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias, o que significa que esse efeito no caixa só vai se dar no futuro. Por outro lado, na medida em que ela faça compras, e da mesma forma, na contabilidade, essa compra vai estar refletida nos demonstrativos contábeis, isso não significa que o pagamento será feito na mesma data, uma vez que ela também pode realizar compras para pagamentos futuros. Então, do ponto de vista da contabilidade, do ponto de vista da gestão contábil, na medida em que a empresa faça uma venda, realize uma compra, isso aparece nos demonstrativos contábeis. Do ponto de vista da gestão financeira, o efeito somente vai se dar no momento em que houver algum tipo de efeito diretamente no caixa. Em outras palavras, do ponto de vista da venda, quando o cliente pagar. Do ponto de vista da compra, quando a nossa empresa realizar o pagamento. Essa diferença entre a visão contábil e a visão financeira é fundamental para que nós possamos fazer ou desenvolver qualquer tipo de processo de gestão. Posso dizer assim, percepção contábil, passado, percepção financeira, futuro. E do ponto de vista da decisão, nós precisamos ter sempre a percepção do futuro, dado que toda decisão que nós estamos tomando hoje vai ter algum tipo de repercussão no futuro. Então, entendido essas diferenças fundamentais entre a percepção contábil e a percepção financeira, nós podemos começar a discutir quais são as etapas para se elaborar um fluxo de caixa. Só que antes de mostrar para vocês essas etapas, eu gostaria de convidar vocês a gente poder discutir esse texto que está aparecendo na tela para vocês. No processo de elaboração do fluxo de caixa, deverão ser utilizadas novas técnicas gerenciais para se projetar as vendas e os custos da empresa. Portanto, a organização necessitará dispor de uma equipe qualificada e um sistema de informações abrangente e, sobretudo, inteligente. Duas questões importantes dessa frase é a questão das técnicas.
Vamos lembrar que nada sobrevive a uma avaliação extremamente bem feita, nem mesmo uma boa técnica. Então, a questão importante nessa frase é novas técnicas, vamos entender novas técnicas no sentido de gerar informações qualitativas. Então, fundamental entender isso para que a partir daí, então, nós possamos prosseguir. E a primeira etapa nesse processo de levantar a montagem do fluxo de caixa é exatamente a obtenção de informações quantitativas e qualitativas. Queria dar um exemplo para vocês, imaginando o seguinte. A nossa empresa vem gerando vendas e essas vendas vêm crescendo, por exemplo, na faixa de 2% ao mês. De repente, vem uma projeção de vendas mostrando que ela vai crescer 30%. O que nós deveríamos fazer? Qualquer coisa menos começar o processo de elaboração do fluxo de caixa a partir dessa informação. Ou seja, nós deveríamos voltar à geração desta informação e questionar alguns pontos importantes. Por exemplo, dado que a nossa empresa vem crescendo em torno de 2% ao mês, o que gera esse crescimento de 30%? Ou seja, o mercado cresceu 15 vezes de um mês para o outro? Onde é que estavam ou estavam esses consumidores todos? Apareceram da onde? E a reação da nossa concorrência? Porque se o mercado cresce, ele cresce para todo mundo. Será que ele só vai crescer para a nossa empresa? Agora, será que a nossa empresa tem capacidade de produção para suportar esse crescimento? Será que a nossa empresa tem condição de comprar o volume necessário para atender essa demanda? Ou seja, será que ela tem pessoas suficientes para poder gerar a prestação desse serviço adicional? Então, se nós não temos condições de responder essas perguntas básicas, esse número certamente não tem nenhuma viabilidade de acontecer. Agora, além disso, será que a nossa empresa tem gestão financeira, gera recursos suficientes para poder suportar isso? Se ela não gera, então esse número não tem a menor chance de acontecer. Então, essa é a percepção fundamental que nós não podemos esquecer, qualidade da informação. E um dos atributos nossos, enquanto gestores, é exatamente ter o conhecimento para separar a informação qualitativa da quantitativa. Todos nós sabemos que com as novas ferramentas de busca na internet, nós podemos buscar informações das mais variadas finalidades possíveis. A questão é, quando pegar essa informação, o que eu faço com ela? Qual é o nível de qualidade que ela tem? Se eu não sei responder essa pergunta, novamente nós não estamos fazendo fluxo de caixa. Estamos meramente obtendo informações para colocar numa formatação qualquer. Formação com qualidade. Podemos começar o processo de montagem do fluxo de caixa. E aí vamos para a segunda etapa, escolher uma forma de fazer. Nós temos fundamentalmente duas metodologias, os chamados métodos direto e método indireto. Vamos começar pelo primeiro, o método direto. O que é o método direto? É a projeção das entradas e saídas de caixa futuras. Essa projeção pode ser feita dia a dia, mês a mês, ano a ano. Como é que é feito na prática? Normalmente as empresas projetam os próximos 20 a 30 dias úteis, depois projetam fechado mês a mês, depois projetam fechado ano a ano. Uma coisa interessante é que tem várias empresas que fazem projeção de fluxo de caixa para mais de 20 anos. E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora deve estar pensando, mas que maluquice é essa, projetar 20 anos? Como é que a gente vai conseguir acertar? A questão não é acertar, porque o fluxo de caixa é um processo que ele só tem início, ele não tem fim. E por que isso? Porque todo dia você analisa a partir da projeção que você fez no dia anterior para verificar onde é que você acertou, por quê? Onde é que você acertou? Onde é que está isso? Mas o que justificou? Onde é que você errou? Por quê? Ou seja, os acertos e os erros têm que ser justificados para que a gente possa aprender a melhorar a qualidade dos acertos e minorar a quantidade de erros, para a partir daí então começar o mesmo processo. Agora, ainda não dei a resposta para a sua indagação. Por que projetar 20 anos? Porque quanto maior o horizonte de projeção, mais o nosso corpo gerencial precisa ter atributos fundamentais de conhecimento, como por exemplo, quais são os nossos pontos fortes? Quais são os nossos pontos fracos? Quais são as oportunidades que estão à frente da empresa? Quais são as ameaças que existem hoje ou que podem vir a acontecer no futuro? Sem esse conhecimento, nós não temos condição de ir lá para frente. Então, o que o método direto faz, e para as empresas que têm esse horizonte bastante elástico de projeção, é obrigar o seu corpo gerencial a cada vez mais ter resposta a essas indagações todas. Ou seja, recapitulando, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, quais são as oportunidades que nós temos, quais são as ameaças que nós temos. É claro que na medida em que esse processo vai caminhando,
A projeção anual vai abrindo para mês e a projeção mensal vai abrindo por dias, à medida em que esse fluxo vai caminhando. Do ponto de vista do método direto, um bom exemplo de elaboração é esse que está aparecendo para vocês. As colunas que nós abrimos aqui, elas refletem os dias úteis de projeção. E as linhas refletem tanto as entradas quanto as saídas. Então, como é que se faz esse processo pelo método direto? Se faz a projeção dia a dia de cada um desses itens relacionados tanto às entradas quanto às saídas. Feito isso, dentro do horizonte estabelecido pela empresa, faz-se a soma de todas as entradas dia a dia e faz-se a soma de todas as saídas dia a dia. Feito isso, nós temos uma conta bastante simples para fazer. Vamos somar ao saldo inicial, que é um dado real, que é o quanto o caixa fechou no dia anterior, vamos somar o total das entradas, subtrair o total das saídas e o resultado será um superávit ou um déficit. Se houver um superávit, para que a empresa não fique com os recursos parados no caixa, é gerada uma aplicação financeira, ou seja, esses recursos são tirados do caixa e vão para uma aplicação financeira, o que gera o saldo final. O saldo final gerado num dia vai ser o saldo inicial do outro dia. Por outro lado, se for gerado um déficit, a empresa precisa captar recursos para fazer essa cobertura. Na hora que ela faz a cobertura desses recursos, captando junto ao mercado, ele entra para o caixa, cobre o déficit gerado no caixa e vai gerar algum tipo de saldo. Esse saldo gerado vai ser o saldo inicial do dia seguinte. Agora, dando um passinho para trás, quando ela faz uma aplicação financeira, esse dinheiro que sai do caixa, na data do resgate se torna uma entrada. Então, na data projetada, por exemplo, lá no dia 30, nós vamos ter o resgate da aplicação, que seria o principal, e os juros sobre essa aplicação, também no dia 30. Por outro lado, se houver a captação de recursos, esses recursos que entraram no caixa, no futuro terão que ser devolvidos. Então, no futuro, na data de devolver esses recursos, novamente, supondo no dia 30, vamos ter lá o pagamento de empréstimos no dia 30 e os juros sobre esse empréstimo no dia 30. O saldo que termina um dia é o saldo que começa o dia seguinte, e esse processo vai sendo repetitivo até chegar no horizonte final, que é o intervalo definido para efeito da projeção. Uma coisa importante, que é relevante chamar a atenção nesse exemplo que foi colocado, é que as contas que aparecem não são necessariamente as mesmas contas que você vai usar na sua empresa. Isso significa, na prática, que você vai ter que adaptar tanto do ponto de vista das contas colocadas no exemplo como entradas, quanto aquelas com saídas, para efeito de gerar efetivamente aderência para aquilo que acontece na sua empresa. Agora, o que não vai mudar é a forma de montar o fluxo de caixa. Agora, eu queria aproveitar e mostrar para você uma coisa muito importante e que está relacionado com essa questão da qualidade, que é o exemplo que está aparecendo aqui agora para vocês. Repare que nesse exemplo, nós temos na parte das saídas várias contas demonstrando a projeção de pagamentos. Mas se nós prestarmos bastante atenção nessas contas, nós vamos verificar que está faltando algumas coisas importantes, como por exemplo os salários. Será que essa empresa não paga salários? Está faltando, por exemplo, gastos relacionados com telefone, com energia. E está faltando um gasto também fundamental, que é o pagamento de impostos. O que nos leva a crer que essa empresa adota uma estratégia bastante agressiva de planejamento fiscal, ou seja, ela não paga. Outra questão também importante é que aparece um item chamado diversos, que certamente você achou estranho. Ou seja, como é que um valor tão expressivo quanto esse no fluxo de caixa pode estar dentro de uma conta chamada diversos? Certamente lá tem muita coisa importante que deveria ser aberto para efeito nós podemos tomar decisões, dado que o fluxo de caixa é um instrumento fundamental para tomar decisão para o futuro, uma vez que toda e qualquer decisão tomada hoje vai gerar algum tipo de repercussão no futuro e essa repercussão vai ser vista no fluxo de caixa. A segunda metodologia de elaboração se chama método indireto. O que ele faz é, a partir da projeção dos demonstrativos contábeis, determinar todos aqueles efeitos que foram gerados do ponto de vista sempre de projeção no fluxo de caixa. Uma variação bastante interessante desse método chama-se método do lucro ajustado. O que esse método demonstra? O que aconteceu com o caixa da empresa? E o que é interessante nessa metodologia é que nós podemos extrair informações com relação àquilo que já aconteceu. Em outras palavras, se nós pegarmos 2 demonstrativos contábeis consecutivos passados, conseguimos determinar exatamente de onde veio e para onde foram os resultados do caixa.
Da mesma forma, se nós pegarmos um demonstrativo contábil atual e um projetado, é possível determinar toda a variação que aconteceu no caixa, assim como se calcularmos, ou se projetarmos, ou se utilizarmos 2 demonstrativos futuros. Esse método chamado do lucro ajustado, ele vai ajustando as informações em função de um critério bastante interessante, que é o seguinte. Vou usar para mostrar para vocês esse elemento a partir de uma variação. Imagine o seguinte exemplo. No mês de março, por exemplo, de uma empresa qualquer, nós extraímos uma informação em que as vendas realizadas foram de 15 mil. Somente olhando para essa informação, é absolutamente impossível saber quanto já entrou no caixa, fruto dessas vendas desse mês, e quanto ainda deverá entrar no caixa. Mas nós podemos pegar uma outra informação importante que vai nos ajudar a perceber o que está acontecendo. É claro que se nós somos membros da empresa, basta ir na contabilidade e extrair essa informação. Mas imagine que você estivesse do lado de fora e quisesse verificar quanto entrou no caixa. Isso seria absolutamente impossível. Agora, aqui já tem uma informação fundamental. Se nós somarmos as vendas realizadas ao longo do mês com mais aquilo que ele tinha para receber, somando essas 2 informações, nós já podemos calcular o máximo que poderia ter entrado no caixa. Agora, certeza ainda não temos. Mas se nós extrairmos uma outra informação importante, que é o saldo que terminou o mês, olha só que coisa interessante. Se a soma das vendas realizadas no mês, com mais aquilo que foi de valor que começou o mês, não está no caixa, só pode estar em algum lugar. Se não está no caixa, só pode estar no saldo que termina o mês. Então, fazendo uma soma aritmética do que tinha, mais aquele que começou e menos o que terminou, nós sabemos exatamente o valor que entrou no caixa. Recapitulando, vendas do mês, 15 mil. Começamos com valores a receber de 8. O máximo que poderia ter entrado no caixa seria 23. Se terminamos com 10, significa que a diferença tem que estar no caixa. E essa diferença é exatamente 13 mil. Então, por essa metodologia, a gente consegue determinar exatamente o valor que está no caixa. Esse método também permite que nós possamos quebrar um tabu que todos nós temos, que é muito intenso na nossa cabeça. Uma vez que desde muito cedo todo mundo fala para a gente uma coisa que é o seguinte: quanto mais dinheiro no caixa, melhor. Ou seja, a saúde financeira de qualquer tipo de negócio se mediria pelo volume de recursos guardados no caixa. Por essa regra, quanto mais dinheiro uma empresa tiver, mais saudável ela é. E através dessa metodologia, nós podemos mostrar que isso não é necessariamente verdadeiro. Para mostrar isso, eu vou usar um exemplo, imaginando uma empresa qualquer que tivesse uma variação positiva, ou seja, um crescimento positivo em seu caixa. Deixa eu mostrar para você esse exemplo, que são os seguintes números. No primeiro período, essa empresa teria no seu caixa o valor de 22.950. No segundo período, o caixa cresceria para 25 mil, indicando uma melhora substancial nos resultados obtidos. Mas será que é isso mesmo? Vamos verificar. Para demonstrar na prática isso que eu estou querendo dizer, que não necessariamente quanto mais recursos no caixa melhor, eu vou usar um exemplo exatamente a partir daqueles números que eu acabei de mostrar para vocês. Repare que por essa metodologia, e usando o exemplo, essa empresa teria uma entrada no caixa de 667.805 e uma saída no caixa de 753.270, gerando um déficit na atividade fim de 85.465. Eu tenho certeza que você concorda comigo que qualquer tipo de negócio, para crescer de maneira sustentada, ela tem que gerar caixa para poder este caixa financiar o seu crescimento. Em outras palavras, é necessário que entre mais recursos do que saia oriundo da atividade fim. No nosso exemplo, isso não acontece. Se não acontece, nós temos um indicador importante. Se apesar disso não acontecer, ainda assim o caixa cresceu, significa que a captação necessária para primeiro cobrir aquele déficit e segundo fazer o caixa subir, ou veio de recursos dos sócios ou veio de recursos de terceiros, ou seja, pessoas que não são sócias da empresa. Dependendo da forma como esse recurso é captado, isso pode ser um problema muito sério. Então, se nós continuarmos analisando esse exemplo, vamos verificar uma coisa bastante interessante. Reparem que por essa metodologia, o que se chama de caixa após as decisões estratégicas está relacionado à captação de recursos a longo prazo, seja dos sócios, seja de terceiros. O restante das informações que aparecem são exatamente as captações ou eventualmente aplicações de recursos a curto prazo.
o que faz com que o caixa, no final, tenha subido meramente pela captação de um financiamento de curto prazo, conforme você está vendo. Uma pergunta que surge nesse momento, bastante simples, mas que o gestor deveria ter respondido é: faz sentido captar recursos de empréstimos a curto prazo para deixar no caixa? Em outras palavras, será que ele consegue aplicar esse dinheiro no mercado financeiro a uma taxa líquida de impostos, líquida de IOF ou de qualquer tipo de remuneração que o banco tire na aplicação, comparado com aquela taxa que ele está captando? Será que isso consegue? A resposta é muito simples: não. Se não consegue, não faz sentido absolutamente nenhum captar recursos de um financiamento bancário para colocar no seu caixa. Agora, repare que é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, esse crescimento no saldo do caixa foi gerado por uma captação de financiamento, o que mostra que não necessariamente o fato do caixa subir pode significar uma coisa boa para qualquer tipo de empresa. Com essa análise, nós voltamos a descrever um pouquinho mais para vocês aquelas 3 etapas que nós estávamos discutindo. E só para recapitular: qualidade das informações, escolha de uma metodologia, que pode ser o método direto ou indireto, e o que nos leva à terceira etapa importante para elaborar o fluxo de caixa, que é a análise. Nesse momento, 2 perguntas importantes surgem. A primeira: toda vez que houver superávit no fluxo de caixa, a pergunta vai ser: por que só isso? Déficit, por que tudo isso? Eu tenho certeza que você concorda comigo que qualquer tipo de negócio, para crescer de maneira sustentada, ela tem que gerar caixa para poder este caixa financiar o seu crescimento. Em outras palavras, é necessário que entre mais recursos do que saia oriundo da atividade fim. Um exemplo interessante para que nós possamos entender o que seria um processo de boa gestão financeira, eu vou demonstrar para você agora. A companhia de cosméticos Simplesmente Bela fabrica seus cosméticos e possui uma rede de lojas situadas em diversas cidades do país. É uma empresa que serve de exemplo de companhia equilibrada financeiramente. Suas características com relação à gestão de caixa são: permanente equilíbrio entre as entradas e os desembolsos, rentabilidade do capital investido, boa rotatividade dos produtos estocados, adequação de prazos de pagamento e recebimento e inexistência de matéria-prima ou produtos para as vendas. Os elementos que nós demonstramos ilustram de uma maneira bastante apropriada o que é uma boa gestão de uma empresa, quais são os elementos importantes para se analisar. Agora reparem que uma empresa numa situação como essa, ela certamente estaria demonstrando valores superiores das entradas do que do ponto de vista das saídas. Em outras palavras, ela estaria gerando superávit no seu caixa. Demonstrando mais uma vez que através da análise do fluxo de caixa nós conseguimos ver refletido tudo de bom e tudo ruim que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso processo de decisão. Questão importante que eu gostaria nesse momento de definir com vocês, ou ilustrar para vocês, do ponto de vista da importância do fluxo de caixa, são questões que nós não podemos deixar de levar em consideração e que precisamos refletir sobre elas o tempo inteiro. A primeira questão que eu gostaria de definir com vocês é a seguinte: fluxo de caixa é um instrumento fundamental para a gestão de qualquer tipo de empresa. E por qualquer tipo de empresa, eu estou falando em comércio, indústria, prestação de serviços, empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, ou seja, qualquer tipo de negócio é fundamental, eu diria, ter seu fluxo de caixa elaborado. Porque é a partir deste instrumento que nós podemos começar a olhar para frente, olhar para o futuro e ver refletido todas as nossas decisões, ou seja, o reflexo de cada decisão que a gente toma no nosso dia a dia. Fica claro para vocês nesse ponto a importância desse instrumento chamado fluxo de caixa, a relevância que ele tem para se fazer a gestão de qualquer tipo de negócio. Ou seja, toda empresa que não tem um fluxo de caixa, ela tem que começar já ontem a tratar de elaborá-lo. E aquelas que têm que dar cada vez mais importância nesse processo. Eu particularmente conheço várias empresas em que o presidente dela, falo empresas grandes, empresas médias e várias pequenas, que o presidente da empresa, o principal gestor, o dono da empresa só toma decisões a partir da avaliação dessa decisão, ou seja, o seu efeito lá no fluxo de caixa. Sem essa análise ele não toma nenhum tipo de decisão.
Então, mostra mais uma vez o quanto esse instrumento é importante. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, do ponto de vista da reflexão, para algumas questões importantes. Identificar corretamente os motivos que levam a empresa a apresentar superávit ou déficit de caixa. Temos que analisar detidamente isso. Analisar sistematicamente a qualidade das informações recebidas. Não vamos esquecer que fluxo de caixa sem análise da qualidade é mera compilação de números. Entender que todas as nossas decisões, eu quero dizer todas, sem nenhuma exceção, influenciam na capacidade de geração de caixa da empresa. E, finalmente, precisamos conhecer de onde vem e para onde vão todos os recursos da empresa, adequando os prazos de captação com os prazos de aplicação desses recursos. Gostaria, para finalizar, de colocar para vocês algumas coisas que eu acho muito importantes e que refletem toda essa questão da geração de caixa, do fluxo de caixa enquanto instrumento de gestão de qualquer tipo de negócio. Todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, tudo de bom, tudo de ruim, absolutamente sem nenhuma exceção, afeta o caixa da empresa. Consequentemente, se afeta o fluxo de caixa, está refletido, ou pelo menos deveria estar refletido, no fluxo de caixa. Isso mostra para a gente uma coisa fundamental. E essa coisa fundamental é: o caixa é o rei. O que significa isso? Tudo que nós fazemos sempre vai gerar algum tipo de repercussão, algum tipo de consequência financeira. Se tudo que nós fazemos vai gerar algum tipo de consequência financeira, essa consequência tem que estar refletida no fluxo de caixa para que nós possamos o tempo inteiro estar sempre proagindo e não reagindo. Uma coisa que todos nós esquecemos é que o bom gestor está sempre proagindo e nunca reagindo. E é a utilização desse instrumento chamado fluxo de caixa que nos permite, ao enxergar o futuro, ou pelo menos a tentar enxergar o futuro, estar sempre proagindo e nunca reagindo. Então, eu posso dizer que se o caixa é o rei, o fluxo de caixa é um instrumento fundamental para que esse reino tenha vida longa, e bastante longa, que é o que todos nós queremos para as nossas empresas. Como eu tenho certeza que vocês entenderam perfeitamente a importância desse assunto chamado fluxo de caixa e a relevância para se fazer o processo de gestão de qualquer tipo de negócio, para finalizar, eu queria dar uma dica para vocês, para que vocês possam efetivamente aprofundar e conhecer cada vez mais esse instrumento fundamental. E essa dica é a seguinte: é a leitura do livro Fluxo de Caixa, de José Eduardo Zidanovski, da editora Sagra Lusato. Essa, sem sombra de dúvida, é uma dica muito importante para vocês e que vai ajudar bastante as pessoas que querem mergulhar no entendimento desse assunto. Eu tenho certeza que a leitura desse livro vai ajudar bastante a todos vocês a virarem especialistas em fluxo de caixa e entender a importância dessa ferramenta de estudos. Bons estudos para vocês.